estarmos juntos nessa noite fria para uns, não tão fria para outros, mas quero deixar claro que a gente precisa sempre pensar que esse encontro é um tempo de crescimento para cada um de nós. Não só crescimento, mas um tempo de reflexão para as nossas vidas, para as nossas almas, para que a gente possa crescer no conhecimento, no entendimento da palavra de Deus, porque cada encontro desse é uma oportunidade de sermos moldados pela verdade do Senhor. Então, nós estamos avançando nessa série que eu intitulei Chamados para Brilhar, que é uma série baseada na primeira epístola do apóstolo Pedro, e já disse também que essa carta foi escrita a cristãos que enfrentavam dificuldades, assim como todas as outras, mas eles estavam também, assim como nós, vivendo uma oposição ferrenha de um mundo hostil, não é? Então, assim como eles, nós ainda hoje nós somos chamados a brilharmos em meio à escuridão. Então Pedro nos lembra nessa carta que não pertencemos mais a esse mundo, somos peregrinos aqui, caminhando com fé em direção ao nosso lar eterno, aquele onde o Pai vai nos chamar e vai nos levar através de Cristo. E quando você tem esse entendimento, isso muda a sua forma de viver, isso muda a sua forma de reagir e principalmente muda a sua forma de testemunhar. Então eu disse isso na semana passada, a vida cristã não é uma vida neutra, irmãos. É uma vida que toma partido, é uma vida que vai em relação aos valores bíblicos. Então, a vida cristã é um sinal claro do reino de Deus, precisa ser claro do reino de Deus. Então, o nosso comportamento, ele fala mesmo quando a nossa boca está calada. Então, não adianta você dizer assim, eu sou cristão, e mesmo quando você não fala que você é cristão, as suas atitudes, os seus atos, a forma como você vive na vizinhança, na sua família, as pessoas vão saber se de fato você é cristão ou não. E muitas das vezes, o nosso silêncio fiel é que toca às vezes o coração das pessoas, né? Nosso silêncio, às vezes a forma como você vive. Quantos de nós, em determinados momentos da nossa vida, nos nossos trabalhos, ou às vezes na vizinhança, a pessoa fala assim para você é crente, né? Mas por que você está dizendo isso? Eu nunca disse para você que eu sou crente. Não, só pelo seu jeito de ser, só pelo seu jeito de tratar as coisas. Então, irmãos, nessa noite a gente quer ouvir um pouco mais de Deus e um pouco mais o que Deus tem a dizer sobre a nossa influência no mundo. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2. Nessa noite vamos ler apenas 2 versículos, mas temos aqui bastante conteúdo para expor. Só nesses 2 versículos. Capítulo 2, versos 11. Versos 11 e 12. O texto fala o seguinte, irmãos: Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Irmãos, nós vivemos em um mundo cada vez mais confuso. Vivemos em um mundo cada vez mais contrário aos valores do Evangelho.
Evangelho baseado na cultura em que vivemos, onde se retiram os símbolos que norteiam as nossas confissões de fé e colocam palavras bonitas para que as pessoas se sintam confortáveis. Então, ser cristão hoje exige coragem. Ser cristão hoje exige firmeza, mesmo em meio, irmãos, a muitas vozes contrárias ao Evangelho. E Pedro sabia disso também, porque acontecia isso no tempo dele. Então, quando Pedro escreveu aos seus irmãos que estavam vivendo perseguição, que estavam sendo caluniados, Pedro sabia que a cultura daquela época era uma cultura totalmente oposta aos valores do reino. Então, os cristãos daquele local, da Ásia Menor, estavam sendo mal falados, estavam sendo acusados injustamente. Irmãos, eles não eram cidadãos populares. Pelo contrário, eles eram alvos de zombaria e de suspeita. Ainda assim, Pedro não fala para eles assim: ó, vão lá, revidem, vão lá, mostra quem vocês são, vão lá, se escondam, se isolem. Não, pelo contrário, Pedro está convidando, está chamando aqueles homens a viverem de forma exemplar, mesmo sendo estrangeiros nesse mundo. O mundo hoje quer calar a voz do verdadeiro Evangelho. O que nós temos que fazer? Continuar firmes nas promessas e nos propósitos do nosso Deus, falando do Evangelho com confiança. A imagem aqui de peregrino e estrangeiro lembra para cada um de nós que essa terra, esse local que nós estamos, não é o nosso lar. Estamos de passagem. E a nossa conduta aqui, enquanto estivermos de passagem, deve refletir a nossa verdadeira pátria, que não é aqui. Nós não somos daqui, irmãos. Mas enquanto você e eu estivermos aqui, enquanto a igreja estiver aqui, nós temos uma missão. E qual é essa missão, irmãos? Que o Evangelho brilhe por meio do nosso testemunho prático. E muitas das vezes por meio do nosso testemunho silencioso. Significa que nós precisamos continuar vivendo aquilo que acreditamos. E o que acreditamos? Na palavra do nosso Deus. Irmãos, é tão curioso quando a gente fala disso, que se nós fôssemos tratar desse assunto há 10, 20 anos atrás, num seminário tradicional, as pessoas iam ficar assim: quem fala ou prega dessa forma? Hoje, você dizer que você é só a Escritura, ou que você acredita numa ortodoxia bíblica, desculpem o termo, meus irmãos não estão muito ligados nesses termos, mas são termos teológicos. Em muitos seminários hoje, em muitas rodas de teologia hoje, nós que acreditamos naquilo que é correto somos ridicularizados. Porque a pessoa vai dizer assim: eu não quero teologia, eu não quero ortodoxia, o importante é o amor. Mas que amor é esse? Não é? Sim, o importante é o amor. Mas qual o amor? O Evangelho precisa brilhar, irmãos. E quando a mensagem central do Evangelho era negue-se a si mesmo, a mensagem hoje é centrada no homem. Em vez de você negar a si próprio, pelo contrário, faça aquilo que te dá prazer. Faça aquilo que você se sente bem. Faça aquilo que você vai se sentir melhor. Há uma guerra acontecendo entre nós, irmãos. A carne, ela tenta nos puxar para o pecado. Mas o Espírito nos conduz a uma vida que é
não está preocupada em colocar Cristo no centro. Ela está preocupada com o seu grande templo, ela está preocupada com o conforto dos irmãos, não significa que nós não vamos nos preocupar com isso, mas nosso dever central é pregar a palavra. Nosso dever central é que vidas possam ser convertidas por Cristo. Essa é a nossa chamada, irmão. Então, na história da igreja, muitos foram perseguidos, muitos foram mortos por causa disso. E hoje, muitas das igrejas não querem se dispor com o mundo, não querem pregar o Evangelho. Mesmo, até porque se elas pregarem o Evangelho, vai pegar mal. Né? As pessoas vão falar assim, se eu falar isso aqui, o politicamente correto vai me pegar. Então, vão falar mal da igreja, a igreja vai ser mal vista no bairro. Precisamos dizer não ao pecado. Precisamos dizer sim à santidade. E quando a gente fala de santidade, irmãos, isso envolve pregarmos a Bíblia de fato. Mesmo que zombem de nós, mesmo que através dessa zombaria, precisamos entender que Deus pode ser glorificado através do nosso exemplo. Pedro então nos convida aqui a influenciar o mundo, sem precisar gritar, sem precisar brigar, sem precisar fazer baderna, sem precisar ficar como é que eles falam? Às vezes tem gente que acha que o Evangelho precisa de uma revolução, de todo mundo vai brigar por causa de política, porque se político A e B ganhar, vai calar a igreja. Nós somos chamados a pregar o Evangelho, irmãos. Pedro nos convida a influenciar o mundo através do Evangelho. Então, Pedro está falando aqui que mesmo o comportamento correto, Pedro está falando que o comportamento correto, mesmo em silêncio, é como uma luz acesa na escuridão. Mesmo sendo caluniado, mesmo as pessoas falando mal, se você permanece fiel àquilo que você acredita, já é uma grande pregação. Vamos ao primeiro ponto desse estudo. Primeiro, a identidade de peregrinos e estrangeiros. Eu sempre falo, né, quando a gente constrói as nossas igrejas, a gente constrói não só nossas igrejas, a nossa casa, os nossos bens, né? Nós praticamente pensamos que vão durar a eternidade. A gente faz uma casa com uma fundação bem forte para que dure 1000 anos, só que a gente não vive nem 200. Pedro começa a partilhar do versículo 11 da seguinte forma: amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são. Mesmo exortando, Pedro aqui está falando como um pastor que ama seu povo. Essa expressão que Pedro usa, amados, eu os advirto, eu chamo a atenção de vocês, mostra que nós não estamos sozinhos nessa jornada. Mostra que somos amados por Deus e também uns pelos outros. E em seguida, Pedro está chamando aqueles irmãos de peregrinos e estrangeiros. Isso aponta
Às vezes eu fico pensando assim, como pode existir um crente avarento? Crente que dá tchau assim, ó. Como pode? Que não compartilhe a sua bênção com os outros. E Pedro está falando aqui para a igreja, e o texto está mostrando claro para a gente que se você entende que você é peregrino, se você entende que você é estrangeiro aqui, como é que você pauta as suas escolhas, a sua vida? Ser peregrino, irmãos, não é desprezar o mundo, mas viver nele com os olhos da eternidade. Porque senão seria fácil também para a igreja, né? Aqueles irmãos, ó, não vamos pregar o evangelho porque a gente é peregrino aqui. Deixa tudo aí, vamos viver a nossa vida aqui voltada para o céu. O problema não está em ter bens, irmãos. Mas o problema aqui está em ser possuído por esses bens. Há muito cristão que é possuído pelos seus bens. O cristão é chamado para viver como quem está de malas prontas. Amém? Vocês acreditam nisso? Por que a gente não vive assim? Por que a gente se apega a coisas tão frágeis? Cada passo, irmãos, do cristão, cada passo da igreja deve refletir o destino final. E o nosso destino final é a glória de Cristo. Amém? Nós esquecemos disso. Nós nos corrompemos pelos valores desse mundo. Porque o mundo vai nos falar que nós precisamos ter para ser. O mundo vai nos ensinar que precisamos ter carreiras sólidas para sermos felizes. Não significa que você vai deixar de estudar, não significa que você vai deixar de ter médico. Não é isso, irmão. O texto aqui é claro da forma para que você vai ter esses bens. Porque tudo que recebemos precisa ser para a glória de Deus. Pastor, mas como é que fazemos as coisas para a glória de Deus? A gente reparte, a gente abençoa. E aí Pedro aqui está preparando o terreno para a exortação. Quem sabe o que é, sabe como viver. Quando nós esquecemos da nossa identidade, irmãos, nós perdemos o rumo da nossa jornada. Porque que muitas das vezes a gente se pega pensando na igreja assim, por que eu faço isso, eu faço aquilo? Quando a gente faz essas perguntas, é porque a gente já esqueceu quem nós somos há muito tempo. O mundo quer nos prender, irmãos. O mundo quer nos colocar dentro de uma caixa onde só os valores dele importam. Mas Deus, através da sua palavra, quer nos lembrar de quem nós realmente somos. E aí, no segundo ponto, Pedro vai tratar de um outro item interessante. Ainda no versículo 11, que é a guerra interior contra os nossos desejos pecaminosos. E aí Pedro fala, ele começa dizendo o seguinte, ele vai dizer, amados, eu os advirto como peregrinos estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Pedro aqui está alertando a igreja para algo invisível, mas que é invisível, mas é poderoso. E o que é isso? É o nosso desejo carnais. E os nossos desejos carnais também não são neutros, irmãos. Os nossos desejos travam uma guerra constante dentro de nós.
santidade que Deus reservou para nós, separou para nós. E aí, o apóstolo aqui está dizendo que nós não devemos negociar com esses desejos, mas fugir deles. Manter distância. É o termo que ele usa aqui na minha tradução. O que é isso? Manter distância. É um chamado para cortar vínculo com aquilo que nos enfraquece, com aquilo que tira o nosso rumo, com aquilo que nos tira da presença de Deus. O problema é que muitos tropeçam porque tratam o pecado como um animalzinho de estimação. Olha, eu vou dar só um pouquinho aqui de comida para ele, mas ele está controladinho ali. Irmãos, o pecado é uma força selvagem que deseja nos devorar a todo momento. Se nós não vigiarmos, se nós não cuidarmos, o pecado vai nos devorar. Os desejos carnais vão nos devorar. E Pedro diz que esses desejos lutam contra a alma. O que Pedro está falando, irmãos? É uma guerra no nosso interior. Uma guerra no nosso interior que tenta nos afastar da vida de Deus. Então o pecado ele não é só uma falha moral, mas é uma força de destruição espiritual. Porque a moralidade a gente trata. Agora, como é que nós vamos tratar a espiritualidade se não for com o Espírito Santo de Deus? Existem pessoas no mundo que existe uma moral melhor do que a nossa e não são crentes. Agora, quando se trata de algo espiritual, é só através do Espírito Santo, é só através da palavra de Deus, é só através da oração, é só através da nossa vida íntima com o nosso Deus. O pecado fere a nossa consciência. O pecado nos esfria e principalmente nos tira o desejo pelas coisas do alto. E quando a gente vê aquele irmão que não quer trabalhar para o Senhor, que está entristecido, é pecado, irmãos. É um pecado. Um dos piores pecados que contaminam o seio da igreja é o orgulho. O orgulho é um sério pecado. Precisa ser tratado, que precisa ser levado a sério. E muitas das vezes a gente chama esse pecado, a gente nem chama de pecado, a gente chama de problema. O irmão está com problema, porque a gente pensa que pecado é só os pecados de natureza sexual. Aí, o orgulho, que não é dessa linha, a gente trata como um problema. Não, isso é só um problema. É pecado, irmãos. É pecado. Pedro usa aqui o termo alma porque a alma é o centro da nossa comunhão com Deus. Por isso é que o inimigo mira exatamente na nossa alma. A guerra espiritual começa dentro de nós, antes de qualquer outra batalha. Por isso que viver com Cristo é escolher todos os dias crucificar a carne com suas paixões. Não é isso que Paulo fala em Gálatas? Precisamos viver todos os dias crucificando a nossa carne com as nossas paixões. É uma luta intensa. Não é uma luta fácil. Mas também é um sinal que o Espírito Santo está agindo em nós. Então, como soldados em campo inimigo, precisamos de vigilância, precisamos de armas espirituais. E quais são as armas espirituais, pastor? Leitura da palavra, oração, intercessão pelos seus irmãos, pela sua igreja. Eu falei de oração, falei da palavra de Deus e da comunhão também, irmãos. Por que o número de desigrejados
O terceiro ponto, para a gente caminhar no fim, diz respeito a um testemunho que fala mais do que palavras. Ele, no versículo 12, Pedro fala o seguinte: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Pedro aqui está nos convidando, nos chamando a viver de forma exemplar entre os crentes, irmão. Entre os amigos do Evangelho? Não. Entre os que não creem. Então isso significa, irmãos, viver no meio do mundo, mas com um estilo de vida diferente do mundo. A nossa conduta como cristão, ela deve ser visível como uma luz acesa numa noite escura. O mundo observa não só aquilo que nós estamos falando, mas principalmente como agimos. Porque o discurso é um, mas a forma que fazemos é outra. É igual política, né? Está lá a direita e a esquerda, cada um prega uma coisa, mas na prática são totalmente diferentes. Mas o Evangelho não. O cristão, ele tem o discurso e ele vive o discurso. Se o cabra diz que ele é cristão e ele não vive, ele não é cristão, ele é um falso cristão. E o texto vai dizer que mesmo aqueles irmãos vivendo corretamente, eles eram falsamente acusados. Pedro aqui está falando de uma realidade dura. Eles passaram por isso, nós vamos passar, ou já passamos e vamos continuar passando. O mal vai falar do bem como se fosse mal. Mas a nossa resposta, irmãos, não pode ser vingança. A gente precisa persistir na integridade. Eu odeio quando a pessoa fala assim: eu sou crente, mas não sou bobo. Isso virou até um versículo bíblico, parece até um versículo bíblico. Porque isso vale mais do que o que a palavra diz. Ah, pastor, eu sou crente, mas não sou bobo. Meu irmão, o que a palavra diz? O que a palavra ensina? E é o caráter de Cristo, é a nossa defesa silenciosa, quando as palavras não bastam. Jesus foi perseguido, foi humilhado, foi caluniado. E o que ele fez? Saiu revidando? Saiu protestando, como alguns pensam que vão resolver os problemas? E aí Pedro usa a expressão: verão o seu comportamento correto. Isso aqui aponta para o nosso testemunho diário. Irmãos, o testemunho tem que ser constante. Não pode ser evento esporádico. A fé que a gente professa deve ser refletida nas escolhas que fazemos. Irmãos, a gente passa por cada situação. A gente passa por cada situação. Só Deus sabe. O viver santo precisa ser, ou melhor, precisa falar mais alto do que qualquer argumento teológico. Então não adianta você dizer assim: eu tenho uma boa teologia, e não viver dessa forma. Pedro está dizendo aqui à igreja que esse testemunho pode levar a incrédulos a glorificarem a Deus.
O texto está mostrando aqui que Deus usa o nosso exemplo para tocar corações endurecidos, irmão. Então, o crente fiel, ele planta semente onde menos espera, principalmente no olhar daqueles que zombam. E aí o texto diz que no dia do juízo eles lembrarão o testemunho de um cristão fiel. Então o nosso modo de viver pode ser usado por Deus para uma salvação futura. Por isso eu digo para vocês, irmãos, mesmo na dor, mesmo na rejeição, devemos continuar brilhando. Mesmo quando você tem ali um poder nas mãos para dar o troco, você não precisa dar o troco. Você precisa ser amoroso. Você precisa dar testemunho. Quando a boca se cala, o comportamento deve continuar lutando pela graça. Ou melhor, lutando por graça. Igual a frase das pessoas dizendo: o mundo dá voltas. Quantas vezes, irmãos, nesse mundo eu nunca tive outro emprego a não ser ampla barra aérea. São quase 20 anos nesse ramo, meu primeiro emprego. Vocês nem imaginam quantas situações eu já passei de pessoas que eram minhas chefes, anos depois viraram meus funcionários, pessoas que foram funcionários minhas e depois foram minhas chefes. Não aconteceu uma, não aconteceu duas, não aconteceu três, aconteceu mais 10 vezes. Agora a minha conduta sempre falou mais alto. Não sabemos o dia de amanhã. Se forem zombar com os irmãos, se quiserem prejudicar os irmãos, se quiserem maldizer os irmãos, faça o que é bem preciso. Faça o que a palavra de Deus ensina. E Pedro vai dizer: eles vão ver o seu comportamento correto. Para a gente encerrar, três itens para a gente guardar e levar para casa. O primeiro deles, irmãos, é a gente viver como se nós fôssemos uma vitrine de Cristo. Já viu uma vitrine? Você passa, você compra só de olhar aquela vitrine. As pessoas leem a Bíblia muitas das vezes através de você, do seu lar, de como você vive. Não esconda a sua fé, não esconda a sua fé, nem viva como se ela fosse invisível. Se você diz que acredita na Bíblia, você precisa viver ela. Então o seu testemunho precisa ser uma janela limpa que revela a glória de Deus. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo. Somos falhos? Sim, somos falhos. Mas o Evangelho não é sobre você, é sobre Cristo. Se a pessoa vê você, ou melhor, se a pessoa nos vê como pessoas pecadoras que procuram fazer o melhor para a obra de Deus, é um testemunho. É um testemunho. Segundo ponto, não responda mal com mal. Vão haver acusações, vão haver zombarias, vão haver injustiças, mas a nossa arma não é o grito. A gente não tem que gritar, a gente não tem que brigar, a gente tem que perseverar em fazer o bem. A gente tem que perseverar em fazer o bem. Eu já passei por situação na empresa que as pessoas falavam que eu era puxa-saco. Sabe por quê? Porque eu fazia o correto. Todo mundo faz errado, mas eu faço o correto. Terminava meu serviço, ia lá, se tivesse outro, eu pegava outro. Chegava no horário, saía do horário. Ah, mas é puxa-saco, é isso, é aquilo. Não interessa o que falam.
estava lá glorificando a Deus através da minha vida, através do meu serviço. As pessoas vão olhar para nós depois, se eu fosse embora para casa, se eu não fizesse o que tinha que ser feito, as pessoas vão dizer, olha lá o crente. Como eu já vi acontecer com outros amigos que eram cristãos e cometiam deslizes, as pessoas falavam, olha lá o crente. Você é crente igual aquele ali? Não ajuda ninguém? Acaba o serviço dele e vai embora? O mundo é bom, Deus. Você fazendo bem ou você fazendo mal? Você fazendo correto ou você fazendo incorreto? O mundo vai te julgar. Agora, a forma como é que você tem que fazer é o que muda as coisas. Então você precisa fazer o bem. Você precisa fazer aquilo que agrada a Deus. O mundo vai te julgar se você estiver certo ou se você estiver errado. Escolha fazer o certo. Mas uma coisa eu digo para vocês, através da minha experiência profissional de quase 20 anos, é que o coração firme em Cristo sempre vence o barulho do mundo. Porque eu sei para quem eu estava fazendo. Sei para quem eu estava fazendo. Sei para quem eu estava testemunhando. Por fim, irmãos, lembre-se que o juízo vai vir. O juízo virá. Nosso testemunho pode ser um sermão que Deus vai usar no dia final. Eu não sei, irmãos, quantas vidas foram tocadas pelo meu testemunho, eu não sei. A gente sabe quando a gente prega, faz um apelo, ou as pessoas que convivem com a gente na igreja, mas aqueles que foram alcançados pelo nosso testemunho, a gente não sabe. A gente só vai saber no final. Isso se Deus quiser revelar para a gente. Então a gente precisa viver com a eternidade em mente. Mesmo nas tarefas mais simples. Mesmo na simplicidade. Então, eu chamei aqui um sermão de influência silenciosa, não é? Que é só o nosso testemunho. Pode ecoar no mundo. Pode ser um testemunho às vezes mais poderoso do que a gente falar e não viver. Então a gente precisa saber que existe um juízo. E ele virá. E a gente precisa testemunhar. Infelizmente a gente não vai dar tempo para falar para todo mundo, a gente não vai dar tempo para pregar para todo mundo, mas a gente precisa testemunhar. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Mas nossas atitudes, como é que a gente tem vivido, irmãos? Fora da igreja. Dentro da igreja é fácil. Né? A gente canta, a gente se abraça, a gente liga, a gente gosta um do outro. Agora, amanhã, eu vou estar com pessoas que muitas delas não queriam estar. Não é? Muitas delas não queriam estar. Mas qual vai ser o meu testemunho com essas pessoas, irmão? Precisa ser o melhor possível. Cristo precisa ser glorificado na minha forma de ir, na minha forma de viver. Igreja a gente escolhe para onde a gente vai, para onde a gente quer congregar, mas o vizinho a gente não escolhe, o colega de trabalho a gente não escolhe. As pessoas que a gente vai encontrar na rua, no ônibus, a gente não escolhe. Mas são oportunidades para testemunharmos. Então a gente precisa estar ligado para que a gente apresente um bom testemunho. Porque as provocações virão. De forma muito clara, para que aqueles irmãos eles agem de maneira correta, para que eles possam dar testemunhos, o melhor testemunho, para que as pessoas vejam eles fazendo aquilo que é certo. Então, meus irmãos,
Fiquem com essas palavras. Sejam bem, não paguem mal com mal, não esqueçam do juízo que vai vir. Pouco tem se falado da volta de Cristo. Pouco tem se falado das pessoas de fato mudarem de vida em relação ao Evangelho, etc. Quando a gente vai falar do Evangelho, a gente fala de um certo conforto, de que a vida da pessoa vai mudar, e vai mudar, mas a gente precisa lembrar que quanto tempo mais passa, mais próximo está a volta de Cristo.